Salve! Mais um conteúdo arrocha na internet. Eu sou o Bacudas e hoje eu vou falar uma coisa que vira e mexe me pergunto também. Pô, Bacudas, eu tô trabalhando num projeto, tô dentro de um squad, tem muita gente que tá trabalhando comigo, design, desenvolvedores e tudo mais, artistas, design de jogos, isso voltado para jogo, mas assim, isso pode também ser no desenvolvimento de software, de qualquer coisa do tipo que você rode, sei lá, de repente ágil, e esteja no squad multidisciplinar, com várias outras equipes, com outras pessoas de diversos capítulos e tudo mais. E aí me perguntam muito, cara, mas vira e mexe, eu não consigo dar opinião sobre o projeto, ou quando eu falo alguma coisa não é acatada, ou geralmente as ideias que eu dou não são priorizadas ali, e eventualmente não entra na esteira de produção. Como é que eu faço para implementar a minha visão dentro de um projeto com várias pessoas, onde eu não tenho tanta autonomia para validar as coisas, para priorizar as coisas, né? E de modo geral tem um PO, tem um PM, tá sempre ali orquestrando, né, isso. Até porque assim é um ponto importante para a gente falar já de bate pronto sobre isso, que é vira e mexe quando a gente está, por exemplo, numa empresa, tal. Nossos projetos pessoais a gente tem, obviamente, muito mais autonomia com relação a esse tipo de decisão. Mas quando a gente está numa empresa, por exemplo, assim, existe um alinhamento estratégico, né, que a gente chama. Tem um planejamento estratégico e dentro desse planejamento estratégico tem algumas metas e alguns objetivos que você quer com aquele produto, com aquele software, com aquele serviço, né? E esse produto, né, que está muito na moda hoje, produtos digitais e tudo mais, a experiência do usuário, né, product design, product manager e tudo mais. Esse produto ele é só mais uma peça da comunicação inteira ali daquele negócio. Então, dentro de uma perspectiva mais ampla de um planejamento estratégico de uma empresa, o produto é só mais uma peça daquele quebra-cabeça inteiro ali da comunicação da empresa. Tanto quanto de uma empresa de jogos e tal, né? O jogo em si, né, ele não representa necessariamente a empresa, mas o jogo ele é uma forma que a empresa se expressa ali com o mercado, com a indústria, né, com seus seguidores, enfim, a base de apoiadores e tudo mais. Também da sua equipe, né? A equipe também tem que estar dentro daquele código de cultura ali, daquele planejamento estratégico. Mas enfim, voltando aqui para o nosso contexto, como é que eu consigo colocar a minha visão dentro de um projeto assim que eu não tenho tanta autonomia para provar as coisas, para validar as coisas, para priorizar as coisas? Como é que eu convenço as pessoas que tomam essas decisões, né, priorizam essas coisas? Eu tenho alguns pontos a considerar, mas é bom, assim, como eu estava falando, né, é crucial a gente entender esse alinhamento estratégico, porque sempre em cima do operacional vai ter um nível tático que ele está preocupado ali com cumprir algumas metas, alguns objetivos do nível estratégico. E o nível estratégico ele permeia ali toda a estratégia da empresa, do jogo em si, né, quando a gente está falando de jogo, e de um produto específico, né, o produto tem uma estratégia também, né, que tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. E aí, o que que acontece, né? Eventualmente, a gente está muito distante do local onde as decisões são tomadas. Então, a gente faz uma pesquisa, a gente faz um estudo, fluxo de usuário, sei lá, jornada, persona, valida um monte de coisa, valida protótipo, faz umas ideias, cores, não sei o que, blá, 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 e chega lá e não é validado, ou não está aderente com a proposta, e aí você tem que refazer, ou ir para um outro caminho, ou ter que explicar muitas coisas. Um ponto fundamental que eu trago aqui para esse tipo de questionamento, pelo menos foi o que funcionou muito para mim, né, foi estar muito próximo da área do negócio. Né? Então, o design, ele como projetista, né, como facilitador de todas essas atividades ali do processo, ele tem um local muito interessante, e aí, obviamente, agora estou falando bem do design para você, talvez, que não seja necessariamente do pano de fundo, você tem um background de design, perceba como é que você pode também melhorar algumas habilidades e aí se usufruir do design. Para ser design, cara, para praticar o design, fazer processos de design, você não necessariamente precisa ser um designer. Tá? Tem gente que faz projetos e designs de games, design de software, design de usabilidade, design de experiência maravilhosamente bem e não são designers, sacou? Ele apenas
eles apenas têm assim, uma percepção muito acurada ali do que é um processo de algumas atividades, eles entenderam como é que chegam ali do ponto A ao ponto B para resolver problemas, né? Porque assim, o design, para resumir, assim, anos e anos de design no mundo, né? É a forma e a função lá que resolve o problema, de certa forma. Tem que ter uma intenção na implementação de um design. Eu já falei aqui no outro vídeo, quem não viu deve estar aí, eu acho que isso vai para o canal do Vaca, provavelmente quem não viu vai estar aqui em algum lugar, o vídeo que eu falo sobre entrevista de emprego e e que a gente fala um pouquinho sobre processo de design também. Tal. Eu falo lá sobre entender os processos e tal, atividades, facilitação, e que o design ele tem que ter necessariamente, ele é uma representação da intenção. Então, assim, vamos falar sobre isso agora, né? Já que o design, eu posso me usufruir do design para valorizar as minhas ideias dentro de um projeto, né? Como é que eu falo, como é que eu faço isso sem necessariamente enviesar? Bom, que é o problema atualmente, assim. Porque, tipo, o que eu acho bom, por exemplo, dentro de um jogo, não necessariamente vai ser bom para o público-alvo daquele jogo. Então, como é que eu, ainda assim, eu entendendo dentro de todas as minhas pesquisas, de todos os achados que eu tive ali, como é que eu exponho isso para quem toma decisões dentro da minha equipe, da minha empresa, sem enviesar, né? Sem dizer, cara, eu estou colocando isso porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho que funciona. Então, assim, é um ponto fundamental e é muito simples, tá? Ele é trabalhoso, obviamente, mas ele não é difícil. Você vai precisar de um pouco de proatividade, obviamente, para conduzir isso e tudo mais, que não necessariamente vai estar ali descrito como tarefas dentro do seu fluxo de trabalho, mas você precisa, à medida que você quiser validar o seu ponto, fazer uma pesquisa sobre isso. Então, tipo, se você está vendo que o seu projeto está caminhando para um lugar assim, que você não acredita, ou que você identificou que é problemático, ou que você poderia sugerir mudanças, né, que fosse diferente, você não precisa esperar que, por exemplo, o PO ou o PM gere uma tarefa de rever tal coisa. Sei lá, de fazer uma nova pesquisa porque os dados foram insuficientes, fazer uma nova pesquisa porque a conclusão parece ser precipitada, assim. Então, é muito importante mapear isso e identificar, obviamente, o momento que você tem para fazer esse tipo de coisa. O que eu fazia, cara? Funcionava muito bem para mim. É tipo fazer as tarefas que eu tenho que fazer, o que está na mesa ali, que está no projeto. Você vai olhar para o seu Trello, para o seu Planner, o Gira, que seja, e vai fazer as tarefas que estão lá, obviamente. Esse é o primeiro passo, é fazer o trabalho que tem que ser feito. E questionar na hora que tiver que questionar, na hora da plane, do review, né? Esses momentos dos rituais da daily, esses momentos dos rituais, por exemplo, de quem roda ágil, o Scrum, tá? Kanban, Lean, etc, etc, etc. É muito importante você usufruir o poder de fala que esses rituais te proporcionam. Então, cara, fala mesmo que tiver que falar na plane, aponta os problemas que você mapeou, tenta identificar o quanto antes, né, esses problemas das tarefas maiores, tenta quebrar ao máximo tarefas maiores em tarefas pequenas para você não ficar sobrecarregado e te dar um espaço para você fazer esse seu processo de pesquisa em paralelo assim que precisar, por exemplo. Né? Então, vamos lá, voltando para o que eu estava falando, o que funcionou para mim? Né? Eu fazia o que tinha que fazer, primeiro passo. Às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Então, tipo, eu vejo muitos boards por aí, de projetos que eu participo, com cards apodrecendo, saca? Porque às vezes você não acredita no card, porque tá com alguma dificuldade e tal, e o card vai ficando, vai ficando, vai ficando, e ninguém faz aquele card. Então, cara, faz o que tem que ser feito, resolve os problemas que você tem para se desbloquear para outras tarefas. Primeiro passo. Segundo passo é, à medida que você for identificando esses bloqueios, né, essas dificuldades, esses caminhos errados e tal, equivocados que às vezes a gente esbarra em projetos, toma nota disso. E aí você precisa, como um profissional que está dentro de uma equipe e, enfim, por exemplo, rodando ágil nesse sentido, vou falar do ágil porque é o que está mais perto assim, na minha realidade. O pressuposto é que você documente o máximo de coisas possíveis. Então, documenta o que você também acha que é errado e que é equivocado,
para depois você não esquecer, sei lá, daqui a 2 meses, lá, eu falei isso lá atrás. Não é assim, cara. Não é só assim, eu falei isso lá atrás. Tem uma coisa que eu ouço muita gente falando que é parcialmente correta, assim, na verdade eu concordo parcialmente. Tipo, cara, não traz só o problema, traz a solução também. Isso, a pessoa que fala isso, geralmente, ela tá no nível superior ou ela tá confrontando seu argumento, geralmente ela fala de uma forma que ela está se eximindo do problema. Né? Então, tipo, se você que viu o problema, resolve. Então é por isso que eu acho ela parcialmente correta. É, o, os 50% que eu acho dela correto é o que, tipo, é que a gente tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente identifica realmente. Né? Eu não posso só simplesmente cobrar da outra pessoa, à medida que eu também tenho responsabilidade por aquilo. Então, cara, para um tempinho, realmente, fala, cara, eu identifiquei que isso aqui está errado, ou está incoerente, ou não está adequado, enfim, o que você tiver identificado lá que gostaria de mudar, e se debruça um pouco sobre aquilo. Faz um processo analítico. Eu falo muito assim para as pessoas que trabalham comigo, meus assistentes, estagiários e tudo mais, e hoje, como no nível de liderança, eu tento passar isso para a galera também sobre isso. É tipo, cara, a gente precisa sempre, quando a gente se depara de um problema, passar por um passo analítico daquilo, né? E aí eu vou falar muito, por exemplo, lógica de programação, né, do entendimento da solução do problema. Design thinking, né? O design, por exemplo, traz o design thinking com diversas implementações para recortar problemas, para mapear, identificar, idear, né, e propor soluções para os problemas que a gente enfrenta. Porque, assim, é importante a gente ter esse momento de maturação do problema. E aí não é só ficar parado na cadeira e pensar, cara, pô, achei isso errado. Não, assim, precisa ter um método. E aí cada um vai desenvolver o seu. Pode não ser estruturado, pode ser extremamente metódico e tudo mais, mas aí vai o que vai funcionar melhor para você. O que funciona para mim é ter um passo a passo. Cara, quando eu identifico um problema, eu faço algumas atividades, vou pesquisar, vou fazer um benchmark, as mesmas coisas que eu faria, por exemplo, para fazer um discovery de uma feature, de um problema, que seja, as atividades de design que eu tocaria. Então, para isso eu tenho uma facilidade. Então, assim, se você tem interesse em pensar de uma forma parecido com o que o designer pensa, procura dar uma lida sobre design thinking, tem atividades muito legais. Hoje as implementações assim tão diversas, por exemplo, tem um duplo diamante para design de experiência, tem um link, eles chamam que é quando junta o ágil mais o UX, enfim, tem uma diversidade enorme. Se você procurar por design thinking, ler algum livro e tal, tudo mais, você vai ter uma noção bem legal. Tem livros bem simples de ler e tudo mais. Por exemplo, pelo menos para ver esse outro lado da cabeça de um design funcionando. Eu acho interessante, eu estou recomendando isso para todo mundo, não necessariamente porque eu sou designer, mas eu acho que isso me ajudou muito a crescer na carreira, me ajudou muito a interpretar melhor os problemas e agir de frente com eles, né? Que é exatamente passar por essa etapa analítica. Isso, cara, assim, por exemplo, você pode aplicar o método científico, se você quiser, se você for uma pessoa estritamente acadêmica, por exemplo. O método científico prevê isso, né? Você se debruçar sobre o tema, pesquisar, gerar hipóteses, né, validar essas hipóteses e ir atrás de soluções. Então, é um processo analítico que você pode ver aí em diversas áreas. Né? Eu trago design thinking porque é o da minha área de atuação. Agora, o que que acontece, né? Beleza, me debrucei nesse cara lá e aí eu vou pensar sobre ele. Aí você pode ter um tempo de maturação que aí vai depender muito de você também. Pode ser de um dia, de alguns minutos, de uma conversa com outra pessoa, até 15 dias, enfim, um mês, enfim. Aí vai depender muito do seu problema, do seu escopo, né, de como você conduz isso. Mas é importante que você tenha esse tempo para fazer uma análise um pouco mais crítica sobre aquilo. Inclusive sobre a sua crítica. Né? É importante a gente criticar a nossa própria crítica. Perceber que talvez, por exemplo, a gente possa estar errado e enviesando a nossa opinião. Porque é aquilo que eu vou ter a falar. É um erro que eu vejo acontecer muito, que é, por exemplo, aí eu vou falar de software, né, de produtos digitais e de jogos, que ele tem uma interseção nesse sentido, que é assim, a gente como desenvolvedor tende muito, né, e eu vejo isso iniciante acontecendo mais, né, que é criar
uma coisa que a gente queira usar, que a gente goste de usar, que se adapte para nossa rotina, porque a gente, pô, se eu mapeei o problema, eu sei como é que eu resolvo, então o aplicativo vai funcionar da forma que eu quero e tal, tudo mais. Mas, cara, a gente não faz produto pra gente. Eventualmente a gente vai ser o nosso próprio usuário. Mas, de modo geral, a gente está fazendo produto para outras pessoas usarem. Então, o seu público-alvo não necessariamente vai pensar da mesma forma que você. Você precisa pesquisar, você precisa confrontar essa forma de raciocínio e ir atrás, né? Então, você pode perceber que quando você mapeou lá atrás uma incongruência ou alguma coisa que você acha que não está adequado, você precisa também se criticar e se perguntar, cara, será que eu não estou errado nisso? Né? E isso faz parte desse processo analítico também, sacou? Porque eventualmente você vai estar errado, sabe? Não necessariamente outra pessoa, ou o projeto, ou o PO, ou o diretor da sua empresa, né? Tenta se colocar um pouquinho, eu falei isso no outro vídeo também, num local de ignorância, né? Pô, a gente, porque a gente construiu uma carreira, porque a gente estudou muito, porque a gente já trabalhou muito, porque a gente tem experiência, a gente tende muito a achar que sabe das coisas, né? Então, tipo, ou achar que sabe muito, ou achar que a nossa verdade é a única do universo, né? E isso essa é uma das piores armadilhas que a gente pode ter, assim, na nossa carreira profissional, que é não fazer autocrítica. Então, se pergunte, cara, tem certeza que você está certo e o mundo inteiro está errado? Sacou? Então se questiona aí um pouquinho e aí depois você passa para os outros passos, né? Que é confrontar aquilo que está sendo exposto com dados. Ah, não tenho dados, pesquisa. Ah, não tenho como pesquisar agora. Cara, infelizmente você não vai ter como validar, né? Porque assim, num desenvolvimento sério de software, de produtos, enfim, de serviços e tudo mais, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados. Não tem jeito, né? Tem que ser data-driven, porque a empiria, sim, ela vai te ajudar em alguns momentos, tá? E é importante ter um sentimento com relação àquilo que você está fazendo no trabalho. Mas em algumas etapas muito específicas, né? Algo que pode gerar ali um, um enviesamento, né? Aquilo que a gente estava falando, ele tem que ser tratado com muito cuidado e muito, não só com muito cuidado, mas também com muita seriedade, porque é preciso a gente se livrar dos vieses com relação aos dados. E esses dados também precisam ser analisados sem vieses. É muito complicado isso. Porque você precisa chegar numa conclusão sem enviesar também a forma que você está olhando para os dados. Então, cara, conversa, senta com outras pessoas da sua equipe, tenta entender se outras pessoas também é, corroboram ali sobre o seu. Compartilham com o seu ponto de vista sobre aquela questão em particular. Eu recomendo sempre, cara, sempre. E aí, não só para a parte de design, né? Design eu acho que fica um pouco mais fácil, porque já é a pessoa que está ali facilitando algumas atividades. Mas você que é um desenvolvedor, você que, enfim, está em qualquer outra área que está participando do desenvolvimento da equipe, um pesquisador, que seja, galera de marketing, enfim, é muito diverso, né? Um ambiente assim que pode se gerar dentro de uma equipe multidisciplinar para fazer um produto. Então, a, a, a minha dica número um, assim, na verdade é o número dois, né? Número um seria olhar sempre para os dados com relação àquele contexto que você quer ali chegar num debate sobre o que você acha que não está adequado. A segunda dica é, cara, exerça o seu poder de comunicação. Ah, eu não me comunico bem, eu não sei falar, eu sou introvertido. Cara, perdão, mas para você trabalhar em equipe, você precisa se comunicar. Eu sei que não é a habilidade essencial de cada um. Ninguém precisa ser um grande palestrinha, ninguém precisa ser o grande comunicador, mas você precisa saber comunicar, comunicar suas dores, comunicar seus bloqueios, comunicar suas necessidades. Então, é preciso evoluir isso para se você quer trabalhar em equipe. Mas se você não quer trabalhar em equipe, tudo bem, não tem problema. Você pode ser um desenvolvedor solo ou um desenvolvedor
que, enfim, se comunica de forma truncada. Mas isso, cara, vai gerar ruído como um todo para todo mundo. Assim. Então, eu me forço bastante para me comunicar melhor a cada dia, saca? Porque eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu falo isso para todo mundo. Então, me comunicar, assim, falar abertamente e tudo mais, puxar conversas, entender o que as pessoas estão tentando falar ali e tal, para mim é muito custoso também. Então, eu tive que me adaptar. E eu vejo que isso foi muito importante. Se eu estou passando essa dica, eu vejo que isso foi muito importante no meu crescimento profissional e pessoal também. Mas eu ainda tenho, porra, diversas complicações para me expressar sentimento, por exemplo. Agora falando um pouco do pessoal, né? É difícil, a gente não tem isso de sentar e falar, de se abrir e tudo mais, sacou? Então, pelo menos no profissional, se abre, pô, fala, pô, eu tentei usar isso aqui, eu acho que essa tarefa não está adequada. Pô, eu tive esse bloqueio aqui porque eu não consegui acesso a tal coisa. Com quem será que eu converso? Será que eu posso falar com aquele fulano? Então, chega junto ali dos profissionais que estão ao seu redor, sua equipe, né? E conversa. Pô, abre o jogo. Cara, eu tô com dificuldade de fazer isso. Me ajuda? Ou então eu posso te ajudar a fazer isso aqui? Pô, de repente eu posso te ajudar a fazer essa pesquisa, porque eu acho que isso aqui está enviesado. Vamos descobrir isso aqui juntos, de repente? Você tem algum método específico e tal? Você costuma fazer pesquisa desse jeito? Ô, Pio, eu acho que essas tarefas aqui estão priorizadas de forma errada, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Vamos pensar um pouquinho junto aqui? Tem 5 minutos para a gente conversar? Aí você fala, pô, eu acho que essa tarefa aqui deve vir antes da outra, porque ela desbloqueia a outra lá, já lá na frente, não sei o que. Então, esse tipo de comunicação ela é muito benéfica para a equipe, né? E uma equipe multidisciplinar, dentro de um squad, ainda que não seja multidisciplinar, mas dentro de um squad que você está ali para fazer um produto, qualquer coisa do tipo, é preciso muita comunicação e muita troca. Às vezes você troca muito com seus pares, né? E aí eu falo pares, por exemplo, design com design, dev com dev, marketing com marketing, BI com BI, e aí fica todo mundo, cada um em sua bolha, né? E isso é muito ruim também, porque se o PO se vê num universo que ele tem que ficar, cara, mediando conflito, mediando comunicação, e aí ele perde muito tempo que ele deveria estar fazendo com outras coisas para resolver esse tipo de ruído de comunicação, sacou? Então, se você já parte de você ali, se já parte de você se comunicar melhor, às vezes você puxa outro cara que é outra pessoa que também não se comunica bem, ajuda ele, sabe? E aí já faz o meio de campo ali e a equipe tende a performar melhor. Então a segunda dica é se comunique melhor, né? E a terceira é meio que uma junção das duas, assim. Cara, já passou pelo processo analítico, né? A primeira é o processo analítico e basear a exploração em dados, né? E então, já passou pelo processo analítico, você já construiu ali o seu argumento, né? Você descobriu que, pô, baseado nos dados, baseado no perfil ali que a gente está analisando, tinha um gap ali na observação, e aí você trouxe esse assunto para a mesa, né? Como é que eu faço isso? Cara, eu vou te dizer, por exemplo, um troço que a gente tem uma lei na psicologia, e aí a gente usa muito para isso nas implementações de UX, de UI e de design também, design visual, que é se o usuário, quando ele se depara com algo que ele acha que é bonito, ele instantaneamente já associa que aquele produto, por exemplo, software, aplicativo, ele funciona bem. Né? Então, assim, uma coisa que vai te ajudar muito dentro desse processo de comunicação dos seus achados é saber se organizar, organizar logicamente aquilo que você achou, né? Então, cara, eu passei por isso, isso, isso. Você pode justificar o seu processo, você pode discorrer sobre o seu processo, né? As pessoas gostam de ouvir isso, quanto mais PO, PM, eles adoram ouvir sobre o processo. Então fala, pô, passei por isso, 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 identifiquei dessa forma, recortei o problema dessa forma, pesquisei isso, observei dessa forma aqui, validei com os pares, conversei com o usuário de repente, testei lá, fui lá no setor de Q&A, testei com a galera, um protótipo que eu fiz, cara, enfim, é uma miríade de situações que você pode fazer, de atividades que você pode fazer, que eu não vou descrever aqui, porque cada área vai ser diferente, assim, o front ele pode fazer um pequeno protótipo de alguma coisa que ele acredita que pode ser diferente do que está lá propondo, foi proposto pelo cara de UI,
O cara do front, por exemplo, também pode chegar com um monte de coisa de acessibilidade que ficou faltando no projeto, que ele acha que tem que ser implementado, e aí ele vai justificar isso com dados. Fala, cara, a web hoje está trabalhando dessa forma, a gente hoje tem que prezar por acessibilidade, tudo mais, blá, blá, blá. Enfim, ele pode chegar com um monte de coisa. A galera de design pode fazer. Eu acho que a implementação dessa forma é melhor, porque a gente testou com 10 usuários aqui, enfim, 8 deles falaram que preferem da outra forma e tal. Enfim, eu sei que o 10 é um universo muito pequeno, só uma, uma, uma contagem aqui. Mas enfim, é você trazer todo esse arcabouço ali do processo analítico que você passou, né? E eventualmente não necessariamente só analítico, mas você vai ter que construir alguma coisa e tal. Seja uma apresentaçãozinha, seja, sei lá, uma página no Notion que você documentou ali seus achados e tal, para discorrer sobre isso. Então é importante você. E aí, como uma coisa puxa a outra, né? Assim, que é se debruçar sobre o tema, né? Entender ali muito bem, olhar os dados, tirar conclusões sobre isso e formar um argumento, né? A partir disso, você começa a olhar de maneira mais adequada e ter opiniões data-driven, assim, né? Baseado em dados. Então, e aí você pega aquela outra dica lá da comunicação, tá sempre com a comunicação em dia, e chama todo mundo, cara. Ou chama só o PO, ou chama o PM, ou quem você acha que tem que comunicar, e fala, cara, PO, pô, vamos marcar uma reunião aqui com o time, rapidinho, pô, 15 minutos assim que a gente mata. Eu tenho uma coisa para apresentar aqui que eu acho que ficou pendente na plane, sei lá, na review ou na sprint anterior, que eu acho que dá para melhorar. E aí você chega, você mostra proatividade, você mostra o seu trabalho, tá? Você mostra que você está interessado, você mostra que tem pertencimento no produto. E todo mundo que está acima vê esse tipo de coisa, saca? Tem uma frase que eu gosto, todo mundo fala, de um time chefe que eu tive com o Daniel, que é nenhum bom trabalho será perdoado. Pô, seja no local que você está, pelos seus superiores, que vão acabar te promovendo, vão acabar te elogiando, vão acabar fazendo o que tem que ser feito ali quando você começa a fazer um trabalho muito bem feito, seja por outras empresas. Porque imagina que essa sua empresa ela não perceba que você é um talento por estar fazendo tudo isso, sacou? Tá querendo botar o seu ponto ali na mesa, justificando ele de forma adequada, deixando a comunicação do time toda azeitadinha, trazendo insights novos para o PO e para o PM para gerar mais, enfim, mais insumos para o produto melhorar, sabe? Procurando sempre ter uma melhoria contínua do produto. Imagina que essa empresa ele não percebe isso, né? Não percebe esse talento que ela tem nas mãos. Outras empresas vão perceber, porque na hora que você for para o mercado e for para uma entrevista de emprego, por exemplo, e começar a contar esse tipo de casos, de cases, de desafio que você passou e como você superou, eles vão te querer, sabe? Porque é isso que o mercado quer. Ele quer pessoas que realmente. Assim, o lance de vestir a camisa, saca? Não é você advogar pela marca, não é você, pô, virar líder da marca. Não é nada disso, assim. É você ter realmente interesse pelo aquilo que você está fazendo. Sacou? Você precisa ter um senso de pertencimento pelo aquele trabalho que você está ajudando a criar, cara. Não dá para você só estar tá lá e fazer 6 linhas de códigos ali e achar que é suficiente. Saca? Não dá. A gente tem que se envolver com aquilo que a gente está produzindo. Tô pedindo para você se matar, fazer hora extra, saca? Não dormir, ter burnout. Lógico que não. Porque assim, a gente como PO, como líder e tudo mais, não quer que ninguém se mate de trabalhar. Você tem que fazer as horas que você tem que fazer. O que foi acordado no seu contrato de trabalho? Foi 8 horas? Então você vai fazer 8 horas, não tem problema. Só que assim, você tem que ajudar também a quem está na equipe, priorizando as tarefas ali, por exemplo, na planning, na review, que seja e tudo mais. Você tem que ajudar essas pessoas se comunicando cada vez melhor e identificando o que cabe em cada janela. Porque assim, pô, tive que ficar o final de semana inteiro trabalhando. Tô trabalhando, depois de trabalho um tempão. Cara, então alguém priorizou errado as coisas, né? Porque assim, se você como técnico e profissional ali que tá operando o negócio, fala, não, dá para fazer e tal, não pega essa tarefa, mas obviamente a gente sabe que tem empresas e empresas, mas de modo geral, o bom senso resolve esse tipo de coisa. Então, cara, se você se organiza melhor, se você traz essa organização para sua equipe, se você ajuda o PO a se organizar, se você está sempre do lado da galera do negócio ali, a tendência é que as coisas fiquem muito azeitadas e a engrenagem tende a girar de maneira mais adequada. Então, assim, passa ali pelo processo analítico, né, como um primeiro passo, né?
Mapeia tudo que você tem para mapear do seu ponto ali, procure dados ali, seja relevante. Sacou? Você só consegue ser relevante se você conseguir defender o seu argumento. Senão só vai ser um argumento vazio e vai entrar no ouvido do pior e vai sair pelo outro. Sacou? Não vai ser priorizado, não vai ser revisto, não vai ser, enfim, não vai entrar na esteira de produção aquilo que você está propondo. Então você precisa ser relevante. Como é que você é relevante? Fazendo esse processo analítico, e se debruçando nos dados sobre aquilo que você está levantando. E apresentando de maneira adequada, né? Que aí puxa o ponto da comunicação. Precisa estar com a comunicação em dia, né? Porque tipo, senão você vai chegar lá pro seu peer e falar, pô, eu acho que eu não gostei daquilo. Aí ele vai falar, por quê? Aí você fala, pô, porque não sei, cara. Acho que não vai funcionar. Fala, pô, por que você acha que não vai funcionar? Ah, porque eu acho que azul funciona melhor do que verde. Mas por que você acha que o azul funciona melhor do que o verde? Pô, porque eu gosto mais de azul. Saca? Então, tipo assim, obviamente que isso é um diálogo esdrúxulo, mas você vê que é muito raso, e eu tenho certeza que você já escutou diálogos dessa forma, ou argumentos muito parecidos com esse. Então, é muito importante você trazer um argumento sólido, um argumento baseado em dados, um argumento que você se debruçou ali, que você pesquisou para defender. E defenda ele de uma maneira que ele respeite o argumento das outras pessoas, saca? Então é muito importante isso, manter a comunicação em dia e fortalecer o seu argumento ali com tudo isso que a gente está fazendo, com tudo isso que a gente falou, que eu apontei, pelo menos. É uma coisa que funcionou muito para mim, né? Aí eu falo agora mais um pouco voltada para design, que foi chegar muito próximo das pessoas de negócio. Isso me ajudou a ter uma visão holística da situação, de entender que tudo que a gente faz, né, dentro de uma esteira produtiva numa empresa tem que ser alinhado com a estratégia. Às vezes, quando a gente chega numa empresa, né, pô, vou trabalhar na maior aplicativo de delivery do Brasil. Eu vou resolver o problema da Amazônia, porque é uma startup aí, unicórnio, blá blá blá. Cara, sim, você vai estar muito longe dessa estratégia. Tá? Eu acho louvável você querer isso, porque você vai passar isso para frente quando você crescer, se tornar talvez um técnico hiper especializado sênior, você consiga se envolver com projetos mais nesse sentido, ou ir para a carreira em Y de liderança e tudo mais, ou líder técnico, enfim, você vai estar mais próximo dessa estratégia. Mas quando você entra no operacional, no técnico, você está muito longe da estratégia. Então você tem que entender que a sua operação ela é basilar, obviamente que ela vai sustentar aquele produto que você está ali, assim como dos outros técnicos e tudo mais, mas que você tem que observar que tudo o que é feito de cima para baixo, lateralmente onde você está, ele tem que estar vinculado num alinhamento estratégico da empresa. Não tem jeito, não tem para escorrer. Aí você pode reclamar com o capitalismo e tal, tudo mais. Mas quando você entende isso e consegue mover as peças ali para se manter produtivo e ainda respeitando os seus princípios, à medida que você, porra, se comunica melhor, que você tem uma argumentação interessante, que você constrói argumentos baseados em dados e tudo mais, você consegue validar muito os seus pontos. E aí você começa a se destacar ali e a crescer profissionalmente, porque você vai começar a perceber que as pessoas vão te ouvir. E isso não tem, eu acho que não tem nada mais gratificante do que isso, do que você ser escutado, do que você ser ouvido ali do que quando você está falando. Aí, porra, imagina, caraca, é, o Bacudas, o X, o João chamou a gente para fazer uma reunião aqui. O que será que ele está pensando agora? O que será que ele identificou que está errado? Vamos ver lá. Pô, de repente a gente consegue ajudar ele e tal. Já procura para conversar. Sabe? É diferente. As pessoas vão. É muito doido, porque assim, as pessoas notam quando você começa a pensar de uma forma disruptiva. Né? E aí a disruptiva eu trago na lógica que é não está fazendo o mesmo que todo mundo. Porque vira e mexe, a gente sabe que as pessoas estão só operando ali e fazendo o que tem que ser feito. Né? Tipo, escrever as linhas de código que elas foram contratadas para escrever, fazer a interface que ela foi contratada para criar, né? Gerenciar o que ela foi contratada para gerenciar. E a gente segue nessa mesmice, assim, sem produzir valor, né, para a gente, pessoalmente e profissionalmente. Então, à medida que você se entende no mundo ali e vincula essa sua forma de operar com o seu propósito, cara, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. É escalado. Aí
o céu é o limite, porque assim, você vai desbloquear o plugin ali na sua cabeça e você vai começar a operar de uma forma muito superior à média das pessoas. Então, cara, é inevitável. Tá? O PO vai querer te escutar, o PM vai te consultar para fazer algum discovery. Eles vão ficar. É inegável. Não dá. Isso aconteceu comigo, isso me ajudou muito durante a minha escalada profissional recente, assim, de 3 anos para cá. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês curtam. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. Se for no YouTube, deixa nos comentários. Se for no Vaca, escreve no chat para mim, me marca. Se for no Twitter, me marca também. @vacodas em qualquer uma das redes. E é isso. Mais um conteúdo Vaca Roxa na internet.